Olá, cintura fina! Na nossa alfabetização lipídica de hoje, nós vamos falar dos triglicerídeos ou triglicérides. Para que serve? O que são? E quais são as atitudes que a gente pode tomar para poder manter os nossos níveis dentro de uma faixa normal? Os triglicerídeos, eles são as principais gorduras que nós temos dentro do nosso corpo. São elas que estão armazenadas numa forma indesejável no nosso abdômen, distribuída pelo nosso corpo inteiro e dentro do nosso fígado. E essas gorduras são formadas de ácidos graxos. Aqueles ácidos graxos que podem ser saturados, insaturados. Então, os ácidos graxos, 3 ácidos graxos, por isso triglicérides, e um glicerol forma os triacilgliceróis ou triglicérides ou triglicerídeos. Essas são as nossas principais gorduras de reservas que estão dentro dos nossos adipócitos, que são as nossas células armazenadoras de gorduras. Essas são as gorduras também que estão dentro do nosso fígado e são as gorduras de um modo geral que a gente considera como lipídio, que faz parte do nosso tecido adiposo. Então, o tipo de gordura mais abundante que a gente tem é os triglicérides. Como que a gente pode fazer o diagnóstico desses triglicérides? Normalmente, os triglicérides a gente não tem uma patologia visível a respeito do triglicéride, você não tem um sintoma aparente. Você pode ter uma elevação de triglicéride que pode ser genética. Quando ela é genética, normalmente, nesse caso, o que pode aparecer são manchas brancas pelo corpo, do cotovelo, acima dos olhos, nas pálpebras, ou até mesmo mancha branca dentro da retina. Nesses casos, aí você vai ter que fazer um acompanhamento e saber qual é a origem, mas são as mais comumente genéticas. Quando o aumento do triglicéride ele é por alimentação ou por estilo de vida, esses sintomas não aparecem e você só consegue diagnosticar fazendo o exame de sangue. Quando você faz o exame de sangue, quais devem ser os seus níveis de triglicérides? Os níveis de triglicérides, normalmente, eles devem estar abaixo de 150. O ideal mesmo é que ele esteja abaixo de 100. Acontece que, se você tiver com ele abaixo de 150 e você também tiver com um HDL muito bom, o HDL é um colesterol que é um bom colesterol. Existe uma conta que a gente faz que é bom que você entenda que às vezes o seu triglicéride está um pouquinho alto, mas o seu HDL também está alto. Se você divide o seu triglicéride pelo seu HDL e esse número for menor que 2, então você não está com riscos cardiovasculares muito severos. Porque quais são os riscos de se ter um triglicéride alto? Os principais riscos são aterosclerose, entupimento de vasos sanguíneos, você pode ter um AVC e você pode ter problemas cardiovasculares. E aí, por isso, você precisa corrigir esses níveis de triglicérides. E como fazer para corrigir os níveis de triglicérides que estão na nossa corrente sanguínea? Se você está aí com um triglicéride de 600, de 500, né? Muitas vezes a pessoa passa despercebido porque é assintomática, a não ser aqueles casos genéticos que eu já disse. Se você está com um nível de triglicéride muito alto, você precisa tomar algumas pequenas atitudes para baixar o nível desse triglicéride e com isso também você vai melhorar a sua qualidade de vida, diminuir a sua medida da cintura e perder peso. Quais são essas pequenas atitudes? Se você quer saber quais são essas pequenas atitudes, primeiro, se inscreva no canal. Ative o sininho para você receber notificações dos nossos vídeos, porque tem a série Beabá dos carboidratos que você precisa assistir para entender como que o seu triglicérides aumenta. Depois que você fizer isso, assista essa playlist toda, dê um ok aí nos nossos vídeos e continue assistindo aqui agora, que você vai saber quais são as pequenas atitudes que você pode tomar para que seu triglicéride abaixe.
Primeiro lugar, você precisa parar de comer carboidrato refinado, porque os carboidratos refinados no fígado, eles se transformam em ácidos graxos quando você já tem muito glicogênio lá e não tem mais como acumular, ele se transforma em ácidos graxos. Esse excesso de ácido graxo que está lá dentro, então vai formar energia dentro dos seus adipócitos. E você também pode ter uma doença hepática não alcoólica. Você não precisa ser um alcoólatra para poder ter doença de gordura no fígado. É só você ser um consumidor de carboidrato refinado que isso já acontece. Então diminui o consumo de farinha branca. Esse que é o carboidrato refinado. Para de comer açúcar. Ou diminua esse consumo de açúcar, uns 80% do que você está comendo, que já vai ser muito bom. Então essa é a primeira atitude. Segunda atitude, mexa-se. 30 minutos por dia de uma atividade física leve já contribui para que você tire esses ácidos graxos e eles sejam usados como fonte de energia e você não jogue esses ácidos graxos para formar triglicérides e eles se acumulem nos seus vasos sanguíneos. Outra, faça uma suplementação com ômega 3. Tem um vídeo meu aí sobre ômega 3, tem uma série e tem uma live só sobre suplementação de ômega 3. Faça uma boa suplementação com ômega 3, coma gorduras boas. Porque às vezes você acha que está com triglicéride alto porque está comendo gordura. É porque você está comendo gordura ruim e comendo excesso de carboidrato. Então diminuir o carboidrato e comer gordura boa. E às vezes você está comendo poucas proteínas. Então aumente o consumo de proteína na sua dieta. Porque na hora que você aumentar o consumo de proteína e colocar gorduras boas e diminuir o carboidrato, aí você vai estar com um equilíbrio alimentar bom e você, ainda fazendo uma atividade física leve, vai contribuir para diminuir o seu peso. Diminuindo 10% do seu peso corporal, você já vai ter um índice de triglicérides bem mais baixo e a sua medida da sua cintura vai diminuir. Diminuir a cintura, qualidade de vida. Então essas são as pequenas atitudes, dicas de alguns alimentos que são muito bons para diminuir o triglicéride. Cúrcuma, que é o açafrão da terra, é muito utilizado para isso. Você pode comer fibras, essas fibras são encontradas onde? Na chia, na linhaça, a gordura boa aí você pode comer no abacate. Os grãos, de um modo geral, são importantes para poder fazer isso. Aumentar o consumo de fibra na sua alimentação. Consumir uma quantidade de água que seja viável para diluir essas fibras e que não seja durante a alimentação para não aumentar muito o volume alimentar. Comer menor quantidade de refeições para dar tempo do seu organismo quebrar e não acumular aquilo na forma de ácido graxo. Essas são pequenas atitudes que podem mudar a sua vida e a de muita gente. Acompanhe-me nas redes sociais, não só no YouTube, no Instagram, no site www.tenhacinturafina.com e veja essas dicas e tenha uma vida melhor. Pequenas atitudes podem mudar a vida de muita gente. Até a próxima Cintura Fina.